Pronto, vamos lá. Vamos ver se agora vou conseguir fazer essa live. Esperando um pouquinho o povo para entrar. É isso aí. Bem-vindo a todos. Só esperando mesmo o Paulo. Deixa eu ver aqui se eu encontro ele. Não. Aqui, Dália, vamos ver. Estou só aguardando ele. Ei, Paulão, Tudo como bem, é que Cristiano? vai? Tranquilo, e você? Tudo bem. Deixa eu só Ah, fechar bacana. o barulho, peraí. Pode. Tá boa a imagem, luz e tal? Tá ótimo, tá tudo bem. É, Deixa eu só perguntar, é Apollo 11 que você tem aí nas suas costas? exatamente. Aê, que bacana! Tá aparecendo, deixa eu botar o bico dela aqui, ó. Acho demais isso. Paulo, vamos dar início? Posso te Vamos, apresentar para todo mundo, tal? O que você acha? claro, vamos embora. Deixa eu só... Então, Paulo, pessoal, o Paulo Dali, da Dália Capital, ele tem 23 anos de experiência no mercado financeiro, já teve passagens pelo Banco Santander, Votorantim e HSBC. É uma pessoa que tem acho, na minha opinião, tem uma experiência enorme e uma capacidade incrível de gerenciar e encontrar as melhores oportunidades, tanto para todos os investidores que estão com ele e outras pessoas. Paulo, é um prazer ter você com a gente aqui. Muito obrigado por essa oportunidade para falar com a gente. Te dou a palavra agora. Diga o que você está achando desse, como você mesmo colocou, né, esse tempo incrível que a gente está vivendo, né? Isso, pois é, Cristiano, primeiro, obrigado pelo convite, tá? De estar de novo com vocês e seus clientes, né? A gente já teve umas duas vezes, Isso. sempre muito legal, né? Obrigado de novo por ter essa parceria aqui com o pessoal da Dália, tá? Realmente, né? Tempos incríveis, né? Como a gente costuma falar aqui. Mais uma crise que a gente passa, né? Que nem você comentou, mais de 20 anos de experiência no mercado, a gente já vivenciou, Isso. não só eu, né? Mas os meus outros 6 sócios principais aqui na Dália, todos eles da equipe da gestão, também têm pelo menos 20 anos de experiência no mercado. A gente já E passou por 10 anos todo mundo junto, né? isso, né? 5 deles trabalhando juntos pelo menos 10 anos, né? Alguns até 12, 14, 16 anos. Então, Isso é incrível. é um povo que está acostumado aí a trabalhar junto bastante tempo, com habilidades complementares, né? Eu acho que essas são algumas das características principais da Dália, né? A gente teve muita sorte Uhum. de conseguir montar esse time neste momento de Brasil, né? Que a gente conversou bastante já no passado, né? De juros baixos, essa transição para uma política mais liberal, política econômica liberal, com um fiscal mais apertado e um monetário mais frouxo, né? Então, Uhum. obviamente é um dólar mais alto, né? Bolsa com oportunidades bastante interessantes para o longo prazo, tá? Então, o cenário estava caminhando muito bem, mas a gente está sempre propenso ao imponderável, né? Sim. Dessa vez o imponderável veio bastante forte, né? Muito profundo, muito ruim. Uma primeira vez que a gente tem uma crise relacionada a um tema biológico, né? Então, Uhum. a última grande crise foi 2008, né, gerada principalmente por tema de crédito, ou seja, gerada Sim. dentro do sistema financeiro. Essa foi gerada fora do sistema financeiro. A gente está vendo que vai ter impactos mais profundos do que teve aquela em 2008, tá? Muito ruim, isso envolve pessoas, né, saúde, bem-estar, né, a vida das pessoas. Mas a gente, dentro do nosso dever fiduciário, temos que continuar trabalhando, batalhando, tentando primeiro, obviamente, num mercado como esse, proteger o nosso capital, né? A gente
passou grande parte do mês de março mais focado em proteger o capital dos cotistas e os nossos, né? O nosso capital está em grande parte nos fundos da Dália, né? Não só no Total Return, mas também no nosso FIA, no Fundo de Previdência e no Global Allocation. Então, faz parte, temos que tocar a vida para frente, tendo todos os cuidados, né, que a gente precisa ter, não saindo. Graças a Deus a gente tem um tema de tecnologia hoje extremamente importante, né? Senão a gente não conseguiria estar fazendo nem essa conversa. Sim, né? verdade. Agora, né? Estaria cada um na tua casa e aí? Né? Sim. Então, acho que, em parte, essa crise pegou a gente que eu digo a humanidade, né? Num momento Sim. mais parado para lidar com ela, né? Em termos de vida, né? Obviamente tem que se tratar o tema de saúde. Uhum. Muita coisa consegue continuar acontecendo, né? Você não fica totalmente isolado. Então, isso é importante, tá? Então, a gente manteve um posicionamento muito reduzido ao longo do mês de março, né? Acho que um ponto positivo foi que a gente não teve ansiedade de tentar recuperar o terreno perdido nos poucos dias em que a Bolsa teve um movimento de alta, né? Teve dias que a Nos Bolsa repiques. 14%. Né? A gente não viu naqueles dias um momento, uma coisa relevante em termos de tratamento do vírus, de quarentena, de vacina, nada disso. Então, não entendia por que a Bolsa estava subindo. Então, a gente se manteve pequeno, tá? Então, acho que isso foi uma das positivas. A gente conseguiu segurar a ansiedade. Legal. Tá? Acho que isso fez com que a gente caísse bem menos do que a concorrência e do que a Bolsa, principalmente. A gente começa a ver alguma luz do fim do túnel, né? Em termos de profundidade, né, da crise e o tema também de vidas, né? De estágio do vírus, essas coisas entre o dia 20 e 23 de março. Naquele momento a gente entendeu que a gente poderia ter tido já um fundo do poço, né? E aí a gente começou a aumentar um pouco o nosso posicionamento naquela semana e, de novo, muito aos poucos, buscando papéis ou empresas ou instrumentos que a gente entendia que tinham muito valor, empresas com balanços fortes, com baixo endividamento, principalmente nenhum ou muito pouco endividamento em moeda estrangeira. Né? Paralelamente, a gente fez isso também aumentando o nosso posicionamento em dólar e em ouro, tá? E aí, na semana seguinte, a gente praticamente não fez nada. E da última semana para cá, da semana passada para cá, né, quando começou abril, a gente começou a ver que vinha informações, principalmente da Europa, em relação ao estágio, né, que a disseminação do vírus poderia atingir um pico e, a partir daí, começasse a reduzir o número de novos casos, tá? E nesse momento, né, que praticamente no mês de março, foi importante ver também os efeitos que teve a quarentena horizontal, que a gente chama, né, em todos os países. Né? Para que serve a quarentena horizontal? Ela não resolve o problema. Né? Ela não é para achar uma vacina. Né? Ela é feita para se preparar, né? Preparar nossa estrutura hospitalar, né? Para atender mais gente, mais doente, buscar um remédio, um protocolo de atendimento, né? Para esse vírus, né? Que em muitos casos está sendo a hidroxicloroquina, né? E o terceiro ponto, talvez o mais importante, é buscar um tipo de teste que seja rápido e ágil. Sim. Né? Esse talvez seja a grande variável envolvida para a gente avaliar essa transição da quarentena horizontal para a vertical. Por que o teste é importante? Porque se você tem uma empresa, sei lá, de 100, 200 pessoas, tá? Se você consegue testar todo mundo periodicamente, né? Se ninguém tem o vírus, todo mundo está trabalhando. Você testa na outra semana. Se 2, 3, 4 tem o vírus, você imediatamente isola aquelas 3, 4 pessoas, isola eventualmente as pessoas que estiveram próximas dela e o restante da companhia continua trabalhando. Hoje, como é que está isso? Como a gente não tem teste no Brasil, né? Muito pouco teste, o país que mais executa teste é os Estados Unidos, por isso eles têm o maior número de casos registrados. Não é porque o vírus se disseminou mais lá, é simplesmente porque eles fazem mais testes do que todo o resto do mundo. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem só 20 mil casos.
A gente tem 70, 80 mil pessoas que foram contaminadas. Sim. Mas a gente não sabe, né? Eu, você, a gente pode ter tido o vírus. Né? Uhum. Ele não se apresenta de forma grave em todo mundo. Na realidade, é na minoria das pessoas, né? Muitas pessoas não sentem nada, várias têm alguns sintomas, às vezes chega Poucos. uma gripe pequena, mas efetivamente os que têm um sintoma mais grave, que precisam ir para o hospital, é uma minoria, felizmente. Tá? Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que acompanhar, né, a evolução desses 3 pontos que a gente comentou, e a gente tem acompanhado isso e está vendo que a Europa está se encaminhando para essa transição. Né? Os Estados Unidos o presidente Trump, na semana anterior, ele tinha indicado que a quarentena nos Estados Unidos seria até o final do mês. Sim. De acordo com os gráficos, né, de disseminação do vírus e, infelizmente, de vítimas fatais, na realidade tem aumentado muito mais em Nova York do que em outros estados. Também é uma coisa meio maluca isso. Sim. Então ele já está começando a jogar informação, Twitter, e ele pode, eventualmente, no curto prazo, começar a ter essa transição para uma quarentena vertical em outros estados que não Nova York. Sim. Tá? Então, por que isso é importante? Né? Uhum. Os Estados Unidos é a potência do mundo, né? É o motor da economia mundial. Tá? Então, se os Estados Unidos conseguem ter essa transição de forma eficiente e mais rápida, isso é bom para o mundo inteiro. Certo. Tá? E aí os Estados Unidos puxam um pouco a fila. Né? A gente sabe também que, por temas até humanitários, a gente não Sim. pode, mesmo no Brasil, a gente não poderia estender muito a quarentena horizontal para 2, 3 meses. Né? Então, a gente não está aqui defendendo quarentena horizontal, quarentena vertical, nada disso. Né? A gente só está dizendo que tem países que podem fazer uma transição mais lenta, tem outros países que têm que fazer uma transição mais rápida, com o risco de os efeitos de uma quarentena muito prolongada terem efeitos graves também em relação do vírus, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que olhar muito de perto, a gente está olhando isso muito de perto, tá? Então, ninguém é biólogo aqui, a gente tem estudado muito todo esse tema nessas últimas semanas, assim como todo mundo, né, tem feito isso. E a partir daí a gente vai começar a entender melhor a profundidade da crise que a gente está vivendo, né? Que a gente vai ver na realidade, né? O mercado, ele precifica as coisas muito rápido, ele antecipa muita coisa, né? Então a bolsa, o mundo inteiro já caíram antevendo uma recessão que poderia ocorrer, correto? Mas a gente não teve nenhum dado de recessão, nenhum dado de desemprego, nada, né? Mas, ó, está acontecendo isso, o efeito nas economias vai ser terrível, vende, baixa, quebra tudo. Né? Sim, mas você não acha que toda a falta desses dados de recessão não teria sido a movimentação do Fed, o Banco Central Americano, atuando de uma forma extraordinariamente veloz, com 2 trilhões de dólares na economia, de uma forma assim nunca vista antes, reuniões aos domingos? Para mim, foi extraordinário. Acho que nunca houve na história americana uma reunião com uma decisão no domingo, né? Não, é verdade. Isso foi importante, Cristiano, e parece que o aprendizado veio da crise de 2008, né? A gente escutou aqui, leu alguns materiais do presidente do Fed de Nova York hoje, que é Neil Kashikarin, na equipe do secretário do Tesouro americano, do Hank Paulson, em 2008. E uma das coisas que ele falou foi que muitas das decisões que eles tomaram naquele momento foram erradas porque eles tentaram defender os que precisavam e não todo mundo. Né? Então, obviamente, você teve empresas e bancos que tinham tido, antes da crise, uma postura irresponsável e eles, naquele momento, tentaram atuar até para combater o famoso moral hazard, né? Aquele negócio, não, vou fazer qualquer coisa aqui, se der errado, o Banco Central vem e me salva. Isso. Então, pensaram nisso e por isso que deixaram quebrar o Lehman Brothers, por exemplo. Tá?
E ele falando que foi um erro ter feito isso, porque deixando quebrar o Lehman Brothers, a gente afetou muita gente que não deveria ter sido afetada. E por isso a recuperação da economia americana foi muito mais lenta do que a gente gostaria. Tá? Então, esse aprendizado eles trouxeram para essa crise. Então, a decisão foi o seguinte: vamos ajudar todo mundo. Até porque é mais fácil num momento como esse, porque a crise não foi gerada dentro do sistema financeiro. Né? De quem é a culpa por ter um vírus que se dissemina de uma forma meteórica em termos de velocidade, né? Bom, tem gente que acha que o culpado são os chineses, tá? Mas depois de provado, não tem culpa, né? Um vírus chegou, está obrigando as pessoas a ficarem em casa para não se contaminarem, porque tem aí uma taxa de fatalidade, né? Que é relevante. Então, Sim. o que eu faço? Tá? Então, ele falou que a decisão tanto do Tesouro Americano agora, quanto do Banco Central Americano, foi de tomar as decisões o mais rápido possível e em montantes também nunca vistos antes na história daquele país. Tá? Então, isso aqui vai ser interessante quando, eventualmente, as rodas, né, as engrenagens das economias, também da americana, começarem a girar de novo. Sim. Tá? Porque você vai ter um mundo extremamente líquido, né, com juros muito baixos, né, todo mundo provavelmente vai sobreviver, né? Você não vai ter ninguém quebrado, tá? E por isso a gente espera uma recuperação bem mais rápida do que foi da crise de 2008. A gente já está vendo aí analistas dizendo que a economia americana volta em V. Uhum. Isso. É interessante, mas agora me explica uma coisa, por que você acha que estamos em tempos incríveis? Por isso, né? São águas ou tempos incríveis ou águas nunca antes navegadas, né? As crises, elas têm duas coisas em comum, Cristiano. Uma é que nenhuma se parece com a outra, né? Ou seja, a origem delas nunca é a mesma, né? Porque, teoricamente, o ser humano aprende, né, quando comete um erro, quando comete um excesso, e ele ou as autoridades regulatórias dos governos atuam para evitar que aquele tipo de erro aconteça de novo. Né? Na crise de 2008 foi assim, o governo americano obrigou as empresas, os bancos, a terem um capital maior, a terem menor alavancagem, né? Então, você se recorda bem, a gente está nesse meio, né? Os bancos americanos, eles pagavam bônus astronômicos, né, para os funcionários. Sim. Passou a botar um limite no pagamento de bônus, passou a querer que os bônus fossem divididos em 2, 3, 4, 5 anos. Então, uma série de medidas para evitar aquele ganho de curto prazo de qualquer jeito, né? A gente está vendo agora uma coisa parecida, né? Então, desculpa, qual foi a pergunta mesmo? O que eu fiz? Não tem problema. Por que você acha que estamos em tempos incríveis? Isso. Banco Central, economias indo... Isso. Desculpa, muito... então, por que a gente achou que os 2, 3, 4 tri de imediato não resolviam? Né? Que nem foi em março. Né? Então você tinha... o Banco Central anunciou 2 tri de dólar para fazer recompra de títulos. A Bolsa subia 10%. Mas espera aí. Acharam remédio para o vírus? Acharam vacina? O vírus está se espalhando de uma maneira muito rápida. Né? Então, não mudou nada. Não tem resolução para a crise. Não tem solução para a crise. Né? Então, foram tempos que obrigaram a gente a pensar de uma maneira diferente. Né? E, de novo, não só pensar de uma maneira diferente para resolver a crise, mas todas as crises também deixam para a gente lições tão profundas que alteram as nossas rotinas, os nossos hábitos. Tá? Nossos, que eu digo, das pessoas, das empresas, das autoridades regulatórias, dos governos, de todo mundo. Foi assim na crise de 2008. Foi assim no 11 de setembro. Né? E será muito assim nessa crise. Né? A gente vai ter novos setores sendo mais representativos nas bolsas do que eram antes. Né? Vai ter um tema diferente para viajar. Né? As pessoas vão se movimentar menos. Você vai ter hábitos de higiene diferentes. Né? Você vai ter hábitos sociais diferentes. Tá? Então, vai ter um período em que nós vamos nos adaptar a uma nova realidade
que vai passar a ser o comum para todo mundo. Então, nesse novo mundo, como que a gente investe? Que tipo de produto será produzido? Que tipo de leis vão existir? Né? Porque nada impede, Cristiano, que a gente tenha um outro surto desse, de algum vírus, de novo. Sim, já Né? disseram, né, que esse vai se mutar, mas a ideia seria que ele se tornasse algo mais corriqueiro, como uma gripe normal. Isso, mais brando. Uma vez que você tem a vacina, né? Quando vier um novo vírus, que seja um mutante desse ou algum outro vírus, você já tem uma base para correr atrás de uma outra vacina ou para ajustar essa vacina. Tá? Mas isso deu um susto em muita gente, deu um susto na humanidade. Sim, Então, tanto é que tivemos uma bolsa que caiu quase 40% de um pânico que isso. talvez... Eu até pergunto para você, você acha que essa queda foi mesmo, não foi exagerada? Não foi dado que a gente estava andando às cegas. Né? Então, a gente não tinha noção de por quanto tempo o vírus ia se propagar, né? Qual era a real taxa de fatalidade, né, do vírus. Aí disseram que não, no calor ele não sobrevive, no frio. Quando você tem muito poucos dados sobre isso, é muito difícil você fazer uma previsão e dizer, não, semana que vem, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses tem um remédio, daqui a 6 meses eu tenho uma vacina, em país quente não pega, tem no Nordeste, tem na África, correto? Então, Uhum. passaram-se 6 semanas com mais informações, né? Porque as informações que vêm da China não são confiáveis. Então a gente teve que ter a gente que eu digo, né? Os especialistas tiveram que ter dados de países confiáveis para fazer dado estatístico, né? Você avalia dados estatisticamente. Então pegou Espanha, França, Alemanha, Coreia do Sul, Japão. Então pegou de vários outros países que começaram a ter a disseminação do vírus depois da China, para poder começar a entender como é que ele se dissemina, qual é a velocidade, quem que ele afeta mais, quem que ele afeta menos, por que em criança é menos grave, por que em idoso é mais grave, onde que ele sobrevive, que ele é uma molécula, ele não é um vírus, né? Então, tudo isso foi começando a ser... E aí a gente consegue ter uma ideia, não, agora dá para usar esse remédio, as pessoas, né, os laboratórios começam a poder atuar mais fortemente em cima de uma vacina. Não, agora eu já sei qual é a origem desse troço, já sei o que mata ele, como é que a gente faz, então, como é que ele age nos corpos de diversas pessoas. Então, começa a ter uma noção melhor. Por isso que no final de março começa a ter uma luzinha no fim do túnel, né? Então, tipo, ele não vai matar todo mundo, né? Sim. E prazo que ele começa a cair o número de novos casos. Não, eu consigo usar hidroxicloroquina nele. Né? Então, você começa a ter algumas informações confiáveis que dão um novo norte. Bom, então, beleza. Então, a quarentena, o mundo não vai precisar ficar fechado 6 meses. Talvez 2, talvez 3, talvez 1. Então, aí você vai gerenciando as informações, né? Porque a gente hoje não tem informações boas, né? Tem informações menos piores, né? Então, o mercado age dando uma recuperada em cima de informações menos piores, ou seja, o vírus está se disseminando numa velocidade menor do que estava antes, né? Então, a gente vai ter que ter uma quarentena horizontal um pouco menor do que estava previsto antes, tá? Então, teremos teste que vai detectar a presença do vírus de forma mais rápida do que a gente tinha antes. Então, é tudo informação relativa dentro de uma realidade um pouco menos pior do que a gente tinha antes. Tá? Então, por isso que a gente começa tempos incríveis, porque efetivamente são tempos muito diferentes, né? Que a gente está sendo obrigado a olhar coisas. Nós que eu digo, não é a Dália, né? Sim. Você vê não só especialistas, né? Na crise de 2008, praticamente só quem falava da crise era o pessoal de mercado financeiro. Né? Você andava aqui na Faria Lima, ou em Curitiba, ou em Belo Horizonte, ou no Nordeste na rua, a bolsa caiu 30% a 40%, o dólar foi para 4,50, o juro subiu. Ninguém fala disso. Né? Sim. Era meio que isolado
do mundo, né, da humanidade. Essa crise não, né? Não tem uma pessoa no mundo que tem acesso a um telefone ou a um jornal, qualquer coisa, que não saiba o que está acontecendo e não tem uma noção da gravidade. Tá? Então, é uma coisa que efetivamente pegou o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Verdade. Mas agora, e daqui para frente? Como é que a gente fica? Porque juros nunca, principalmente no Brasil, juros baixos. Uhum. Nunca vimos uma situação como essa. Nunca vimos o dólar nas alturas, que geralmente o dólar era usado para conter as crises junto com juros. Então, como é que a gente pode dar uma tranquilidade para os nossos investidores, para dar um norte para eles, né? Olha, a partir de agora, o que vamos fazer, ou o próprio a Dália, o que ela vai fazer, para encontrar um norte, desse norte seguir e entrar aqui numa situação normal, né? Boa pergunta, Cristiano. A gente vive já num novo normal, né? Desde o começo da Dália, em 2018, até um pouco antes, o Brasil começou a entrar no que a gente chama de novo normal, né? Aquele famoso tripé que a gente viveu nos últimos 30 anos de bolsa para cima, dólar para baixo, juro para baixo quando estava tudo bem, ou bolsa para baixo, dólar para cima e juro para cima quando estava tudo mal, foi quebrado, né? Por isso que a gente tem, desde o começo do Total Return, uma posição comprada em bolsa e comprada em dólar, né? O dólar foi... O real, na realidade, né, era uma moeda artificialmente sobrevalorizada nos últimos 30 anos, porque a gente tinha o maior juro do mundo, né? Então, se você tem juro de 1% ou mais ao mês, né, você não precisa fazer nada com o seu dinheiro, a não ser investir no CDI. Você não precisa investir em bolsa, não precisa comprar ativo em dólar, não precisa fazer nada. Você investe no CDI, toca o pau nesse cavalo e vamos embora. Na hora que você entra num novo modelo econômico, né, em que o governo federal ele tem que reduzir os seus gastos, porque ele está com as contas quebradas, né, ele tem que recuperar o tema fiscal, e você passa a atuar com uma política monetária frouxa, ou seja, de juros mais baixos, porque agora você também não tem o BNDES dando dinheiro a juros subsidiados, né? Por isso que a gente tinha que ter também o juro muito alto para compensar 30% a 40% do crédito no Brasil que era dado a juro subsidiado. Todos os seus ativos em moeda local, título público, bolsa, imóveis, eles se valorizam e a tua moeda, no caso do Brasil, o real, se desvaloriza, né? Nenhum país caminha rumo ao desenvolvimento com moeda sobrevalorizada, né? A nossa indústria foi depenada nos últimos 30 anos porque a gente convivia com o dólar a 3. Como é que a indústria nacional compete com o mercado global, né, com dólar a 3? Né? Uhum. Né? A nível de investimento no Brasil, o PIB do Brasil ele era motivado por gastos do governo e consumo das pessoas, correto? Os governos passados, o que eles faziam? Eles isentavam IPI e impostos de empresas de consumo. Você comprar eletrodoméstico, comprar carro, viajar, papapá, para as pessoas gastarem, consumirem e o PIB crescer. O que aconteceu com Marco Polo, VEG? Cara, as empresas quase quebraram. Né? Era muito difícil você ser empresário aqui no Brasil. Né? Não sei se tem empresário no nosso call, na nossa conversa agora, pô, esse cara é um herói. Né? Ter sobrevivido no Brasil, num país que tinha o maior juro real do mundo, inflação, PIB que sobe 4, cai 5, sobe 3, cai 4, o maior spread do mundo e uma moeda mais valorizada do mundo, cara, é muito difícil. Tá? É muito difícil. Nesse novo normal, as coisas ficam mais fáceis. Né? Então, você tem... O Brasil é exportador de natureza. Né? Então, uma moeda mais depreciada ajuda praticamente a gente. Né? Não estou citando o setor do agronegócio. Tá? O setor de quem realmente produz aqui algum produto e exporta. Né? Aí você tem juros mais baixos. Né? Você consegue olhar num horizonte mais para frente. Você consegue olhar 5, 10 anos para frente. Né? Então, pô, vou investir, vou contratar, vou montar uma fábrica aqui que vai demorar 2 anos para ficar pronta, mas a partir daí eu vou começar a produzir e vou ter o retorno do meu investimento.
Antes disso não era possível, tá? Então, agora isso está acontecendo e vai continuar acontecendo, né? A gente tem que parar um pouco de se preocupar com o valor do real, né? Na realidade, o dólar, né? Em muitos casos, e obviamente nesses últimos 2 meses não foi interessante por conta da velocidade com que o real se desvalorizou, mas essa última, desde 2017 para cá, essa desvalorização do real, ela foi benigna, né? Ela não gerou inflação, né? O Banco Central reduziu os juros, a Bolsa subiu, né? E agora que você comentou também, um tema extremamente inédito no Brasil, numa grande crise, foi a primeira vez que o Banco Central cortou os juros. Né? Isso. O Banco Central sobe os juros, né? Ele cortou os juros. Tá? Então, quer dizer, a gente está efetivamente, Cristiano, num novo normal, um novo Brasil que está se formando. Né? Vai ter alguns percalços, né? A gente não vai sair de país emergente para país desenvolvido em um mandato presidencial. Tá? Não é assim que funciona. Não serão em 2, não serão em 3. Mas em 4 para 5, daqui a 15, 20 anos, seremos um país muito diferente do que somos hoje. Mas para isso a gente tem que continuar aprovando as reformas estruturais que esse governo começou a implementar, né? A gente Uhum. está parada agora, obviamente nós temos todos um inimigo em comum. Então, governos federais, estaduais, municipais e a iniciativa privada, temos que nos unir para atacar esse problema, né? Ajudar quem mais precisa, tá? Que não sou eu nem você. Tem muita gente em situação pior, né? Sim. Pequenos empresários, os assalariados que eventualmente vão perder o emprego, né? A gente vai ter um aumento do desemprego, então o que a gente tenta fazer aqui é ajudar quem está próximo, tá? Tanto pessoa física quanto eventualmente as pessoas que prestam serviço para que a gente também não está usando, mas a gente tenta ajudar de alguma forma, tá? Porque daqui a pouco essa crise vai passar, né? Essa é a segunda característica comum a todas as crises. Todas elas passam, né? Demora um pouco mais, demora um pouco menos, mas elas passam, né? E, de novo, a gente vai ter uma realidade um pouco diferente, mas nós vamos sair delas mais fortes e mais preparados para enfrentar a próxima que virá. Tá? Sim. Foi muito grande, né? A gente está falando de uma crise muito grande, mas se vocês pensarem, ano passado teve aquela tensão comercial dos Estados Unidos com a China, em 2002 teve eleição presidencial, facada no Bolsonaro, Sim. greve dos caminhoneiros, em 2017 teve a delação JBS, ou seja, todo ano tem algum troço meio esquisito que faz a gente, peraí, toma cuidado e segue adiante. Obviamente, crises dessa magnitude são muito raras, né? Então, elas deixam lições e, obviamente, o tempo da recuperação é muito mais longo. Tá? Paulo, agora deixa eu colocar um pouco em perspectiva. Desculpa, eu gostaria de saber como é que a Dália ela tem uma filosofia de investimento muito interessante que você mesmo, nas outras palestras que você fez com a gente, que é a quarta virada. Perfeito. Agora, como é que nessa nova normalidade a quarta virada está inserida? Como é que vocês têm a visão de vocês? Tá. Para a gente, Cristiano, ela continua valendo, tá? A gente está tendo uma trégua, não vou dizer uma trégua, né? Mas uma parada técnica para poder tomar conta de um produto muito maior, né? Que afeta todo mundo, tá? E mais relevante, né? Que é a saúde das pessoas, obviamente, tá? E para piorar, você tem eleição municipal esse ano, né? No nosso país é incrível, né? Os mandatos de presidente ou do governador, seja lá quem for, o cara tem praticamente 2 anos e meio para trabalhar, porque o outro ano e meio todo mundo para porque é por conta de eleição, campanha, esse tipo de coisa. Um começa a atacar o outro e o Brasil deixa de ser relevante, deixa de ser prioridade, passa a ser o seu próprio umbigo, o cara quer se eleger. Então, temos esse problema, tá? E a gente ainda tem muito ranço do modelo anterior de como se faz política. Tá? Então, a gente, às vezes, não é defendendo aqui A ou B, tá? Mas a gente reclama muito do jeito como o Bolsonaro se comunica, né? Mas a gente tem visto que o Congresso está fazendo, né? Aprovou aquele
aquele valor astronômico de 30 bi de reais para eles gastarem, dado que o Brasil ainda está com as contas fiscais muito ruins, né? Ou seja, não é momento para fazer isso. Agora, se eles estão aprovando uma ajuda emergencial aos governos estaduais, né? Sem contrapartida. Exatamente, né? Não é nada de graça, né? Isso tudo tem um porém, uma coisa. Então, é realmente muito difícil para governar e também muito difícil para você alterar um modelo que ocorreu aqui por tanto tempo. Você não resolve isso uma tacada só, eventualmente está aí, falte um pouco de tato e comunicação para tocar esse tema, mas não tem jeito, é a nossa realidade, tá? Assim, aí, voltando ao cerne da pergunta, Cristiano, assim como quem aprovou a reforma da Previdência não foi o Paulo Guedes, não foi o Bolsonaro, nem foi o Rodrigo Maia, tá? Apesar deles terem se empenhado bastante para fazê-lo, quem aprovou a reforma da Previdência fomos nós, a sociedade. A sociedade entendeu que o Brasil precisava da reforma da Previdência, né? Porque o nosso futuro estava muito escuro, estava muito esquisito, né? Então a gente elegeu pessoas, tanto para o Congresso, quanto para a Presidência, quanto para alguns governos estaduais, com essa mentalidade, né? Você viu o Dória aqui quis fazer a reforma da Previdência do Estado. No Rio estão querendo fazer a mesma coisa, em Minas mesma coisa. Então, não é o governador que está querendo, é o povo que elegeu para investir, para fazer essas reformas. As reformas administrativa e tributária são também extremamente relevantes para o país e são menos, vamos dizer assim, profundas, afetam menos as pessoas do que a reforma da Previdência, né? Então a gente gastou bastante munição para aprovar essa reforma porque era a principal e agora, obviamente, outras coisas vão acontecendo, outras reformas mais microeconômicas que a gente chama, né? Isso aí está acontecendo o tempo todo, privatizações, né? Redução do tamanho do Estado na economia, tudo isso, preparação jurídica, né? Para o setor privado investir, né? Dando novas concessões. Então, o governo tem atuado de várias formas. E uma vez que passe esse problema do coronavírus, e ele vai passar, a gente acredita que o governo vai voltar a atuar mais fortemente nas reformas estruturantes que o país precisa, tá? E aí, de novo, o povo vai fazer com que o Congresso aprove essas medidas, tá? Então, a gente acha que 2021 é um ano extremamente chave para o país, tá? Vai ser o ano que a gente vai voltar a aprovar essas reformas, vai ser o ano que o Brasil vai voltar a crescer, né? Muito provavelmente teremos uma recessão em 2020. Vocês já trabalham com alguma previsão de quanto o PIB brasileiro deve cair? A gente não faz previsão de número aqui em nenhum ativo, tá, Cristiano? Nem de dólar, nem de juros. O que a gente atua como... Pra gente o que importa é a tendência, né? Então, para a gente a tendência dos juros é se manter baixo por muito tempo, tá? Se é 2, se é 3, se é 4... não importa muito para a nossa tese. A tendência do dólar é subir, né? É se valorizar frente ao real. Se é 5,50, 6, também não faz diferença. A economia brasileira vai crescer entre 1% e 2% pelos próximos 8, 10 anos. Tá? Não nesse ano, obviamente. Tá? Eventualmente, no ano que vem, ela cresça um pouco mais, porque a gente vai dar uma mergulhada hoje. Então, a base de comparação ela fica mais baixa, tá? Mas a gente acha que talvez entre 2% e 4% de queda no PIB é razoável esperar, tá? Então, de novo, depende muito de como será essa transição da quarentena horizontal para a quarentena vertical, né? Como funciona em vários estados e, nesse sentido, São Paulo é crítico, né? A região sudeste, a gente sabe que é o pulmão, né, do Brasil, e São Paulo é o coração. Tá? Então, assim como os Estados Unidos, o que os Estados Unidos representa para a economia global, o Estado de São Paulo representa para a economia brasileira. Tá? Então, é muito importante que esse trabalho, essa transição seja feita de forma bastante eficiente aqui em São Paulo, para que a economia aqui volte, né, a rodar as engrenagens e volte, né, as pessoas a trabalhar, as empresas a gerar receita e por aí vai. Tá, então... Paulo, desculpa te interromper, mas uma pergunta aqui interessante que eu achei, que eu não consigo ver direito. O Giante fez uma pergunta assim, que você parece mais otimista hoje do que o ano passado. Verdade? Você se sente mais otimista?
Olha, depende do horizonte que você olha, Jean. A gente olha sempre bastante para frente, né? Médio e longo prazo, né? A gente, como gestor, obviamente, tem cota diária, tem o tema da preservação de capital, né? Desde que a gente montou, né, a Dália e definimos a estratégia do Total Return, a gente não alterou o nosso cenário de longo prazo. Tá? Então, essas discussões que a gente teve aqui agora sobre juros, câmbio, crescimento econômico, inflação, elas valiam em 2018, valiam em 2019, quando a gente esteve junto, e elas valem agora. Tá? Só que, de novo, a gente tem que ter, o famoso um olho no peixe e um olho no gato. Né? O meu olho no longo prazo, ele está o tempo todo, só que eu também tenho que ter um olho no curto prazo o tempo todo. Exatamente para a gente poder se defender quando o cenário de curto prazo estiver meio esquisito, como agora, tá? E, eventualmente, se a gente vê que esse cenário de curto prazo ele se ameniza, ele é endereçado e ele está se recuperando, eu aumento um pouco as minhas posições em direção ao cenário que eu enxergo para o longo prazo. Tá? Então, o nosso cenário de longo prazo continua isso que a gente comentou. Juros baixos por muito tempo, moeda, o real desvalorizado, a gente não vai ter inflação e a economia brasileira vai crescer entre 1% e 2% por vários anos. Para as empresas listadas, isso é muito bom. Tá? Mesmo nesse cenário de agora, né, que as empresas já se prepararam sem querer para esse cenário, depois que a gente passou pelo Dilmageddon, né, a nossa recessão, a nossa depressão aqui em 2014 e 2016. Então, essas empresas estavam já com baixo endividamento, né, custo organizado, sem investir muito, porque a demanda ainda tinha muita capacidade ociosa, tá? E já se aproveitando desse ambiente de menos competição, que é de um PIB crescendo pouco, para ganhar market share. Tá? O que vai acontecer agora, elas vão efetivamente ter uma redução nas suas receitas, mas o efeito nas empresas menores vai ser muito pior do que nelas. Tá? Então, a gente acha que as empresas grandes, as listadas, que são as maiores e melhores empresas dos seus setores, vão se aproveitar de novo desse ambiente para comprar os menores, para crescer a sua fração do mercado, né, o seu market share, e buscar recuperação de lucro de forma mais rápida. Tá? Então, por isso que a gente acha que a Bolsa se recupera muito mais rapidamente do que a economia brasileira. Né? Essas empresas sozinhas, elas não recuperam a economia. A gente precisa do médio e do pequeno. Né? A gente tem uma fatia, eu não sei dizer exatamente, mas tem uma fatia enorme do PIB gerado por pequenas e médias empresas. Tá? Não é 10%, é muito mais do que isso. Tá? Então, as grandes empresas, elas não recuperam o PIB por si só. Né? Elas ajudam, elas vão se recuperar mais rápido, mas para você ter um PIB de novo crescendo perto dos 2%, a gente vê isso talvez a partir de 2022 apenas. 2021 vai ser um crescimento muito mais voltado e concentrado nas maiores empresas. Tá? E aí, obviamente, aos poucos, as pequenas vão voltar à vida, né, no ano que vem. Esse ano, praticamente só as grandes. Tá? Então, o nosso cenário, Jean, de longo prazo, ele continua bastante otimista com o Brasil. Tá? Tá, apesar de você ter dito que não tem projeção de números e tal, mas fica um pouco difícil a gente não dar alguma expectativa ou um norte para os nossos investidores, né? O próprio Rodrigo perguntou, então o nosso horizonte de Bovespa seria quanto? Final do ano, a própria XP falou em 98, 94 mil pontos. Vocês trabalham com algum número, já que eu sei que você disse que não trabalha com números, mas é só para dar acho que uma tranquilizada no investidor. De novo, é um bico, né? A gente tem muita coisa ainda para acontecer. A gente acha que 90 mil pontos é um número legal para ter como tudo dando certo. Tá? Voltar para 100, cento e poucos mil pontos, a gente tem que ter a roda das economias girando mais fortemente, né? Uma quarentena vertical funcionando bastante bem e tendo uma notícia irrelevante de vacina. Tá? Porque enquanto a gente não tiver vacina, a gente vai ter novos casos do coronavírus. Eventualmente com uma velocidade menor,
né, de casos, mas a gente vai continuar tendo casos. Se não tiver vacina, a gente vai ter casos pro resto da vida. Eu vou pegar, você vai pegar, todo mundo vai pegar, tá? Então, é relevante que a gente, para mudar de patamar acima desses 80, 90 mil pontos, a gente tenha, né? E a economia vai voltar a girar mais rápido na hora que a gente tem, obviamente, avanço não em remédios, né? Nos testes e na vacina, tá, Cristiano? Então, algum nível de Ibovespa acima desse número que a própria XP comentou, que a gente está comentando, que é um pouquinho abaixo, Sim. Tem que ter aí uma porção de notícias boas, né? Não só menos piores, porque uma notícia tipo, temos uma vacina, é uma boa notícia, né? Eu tenho menos casos, é uma notícia menos ruim, né? Mas eu tenho vacina, é uma notícia boa, tá? Então, a gente precisa parar de ter notícias menos ruins para ter notícias boas, tá? Então, para pular desse patamar aí para 2020, na virada para 2021, a gente precisaria ter uma notícia desse sentido, tá? Lembre, e veja que eu não estou nem falando de mais um TRI, mais 500 bilhões de reais de ajuda, nada disso, tá? O que os governos poderiam fazer, eles já fizeram, há pouco mais que eles possam fazer. O que a gente tem que atuar mais fortemente agora é o tema da saúde. Então, o tema da vacina é o divisor de águas para as pessoas, para a humanidade. Eu não digo nem só para os mercados, tá? Obviamente, a gente está interessado, muita gente interessada nos seus investimentos. Uhum. Disso, tem que ter o tema da vacina para evitar que a gente se contagie, tá? Então, esse é o grande foco que a gente tem que correr atrás e todos os efeitos após isso são secundários, né? Então, beleza, a gente vai voltar à vida normal, vamos voltar para ir para o bar, reunir com os amigos, vamos viajar, vamos entrar no avião com 200 pessoas. Pô, isso é legal, mas puta, a gente precisa ter a vacina para evitar que as pessoas se contagiem, né? Então, Certo. esse é o grande objetivo de todos nós, é que a gente chegue o mais rápido possível numa vacina. Mas, Paulo, eu tenho uma dúvida um pouco pessoal em relação às questões da vacina que o governo brasileiro, principalmente Paulo Guedes, está fazendo para ajudar a economia. Uhum. Por mais que ele coloque até bilhões de reais que a gente disponíveis, mas, na sua opinião, esses recursos vão chegar na ponta? Vão chegar nos empresários, nos pequenos empresários? Essa ajuda que eles estruturaram agora, né, via Caixa Econômica e tal, os R$ 600 por mês, é uma muito boa ajuda, né? E o jeito que eles estruturaram, né, de você se cadastrar no app ou na agência, que chega fácil, foi muito positivo, tá? A gente enxergou isso como muito positivo. Antes disso, eles tinham anunciado também 1 milhão de novas famílias para dentro do Bolsa Família, né, do programa Bolsa Família. É um tema positivo. Uma coisa que é muito discutida hoje, que ajudaria, né, dado que o nosso grau de bancarização no Brasil é muito baixo, ou seja, nem todo mundo tem acesso a conta em banco, né, a cartão, esse tipo de coisa. Então, você vê que muita gente que tem o seu muito pequeno negócio vende em dinheiro, né? Se a pessoa não passa ali na rua e dá o dinheiro para comprar o produto dela, ela não tem dinheiro, acabou, né? Então, utilizando os meios de pagamento, né, com a Cielo, PagSeguro. Então, tem um estudo para que o crédito chegue via essas maquininhas, tá? Principalmente para regiões mais interior do Nordeste, né, interior do Centro-Oeste. Isso é muito legal se isso acontecer, tá? E uma outra coisa, uma outra fonte, uma outra informação que seria bastante interessante seria o Banco Central, o Tesouro vender uma parte das reservas internacionais em dólar para cobrir parte desse déficit fiscal, desse custo extra que o governo está tendo para endereçar o problema do coronavírus, tá? Então, tem algumas boas notícias que poderiam vir ainda no lado local, tá? Todas relacionadas à conta do governo e, principalmente, chegar o dinheiro na ponta, né? Nos Estados Unidos isso é muito fácil, né? Todo mundo tem dinheiro em banco, tem cartão disso, cartão daquilo. Pô, na hora que o Banco Central, o Fed fala $1 trilhão aqui, no dia seguinte está na mão das pessoas, né? No Brasil não é assim, né? Então, demora um pouco mais, tá? Mas acho que o governo tem trabalhado também com o setor privado para
fazer com que o dinheiro chegue na ponta, tá? Isso é extremamente relevante, extremamente importante para ajudar nessa transição enquanto a gente busca aí um remédio ou uma vacina para o coronavírus e também nessa transição do horizontal para o vertical, tá? Bacana. Bom, e você tem alguma mensagem para o nosso investidor, para deixar ele um pouco mais tranquilo? Gostaria de resumir alguma coisa, já que a gente está chegando aí, faltam alguns minutos ainda para a gente para acabar essa live. Eu sei que o Instagram só deixa a gente ficar com 1 hora, né? Claro. Poxa, agora a gente até está aqui num momento menos pior, né? O final de março, meio de março foi muito difícil, né? A gente tentava passar calma, né? A gente, graças a Deus, por conta até da decisão correta que a gente teve de reduzir bastante o risco e não ter ansiedade de aumentar a posição. Porque, de novo, a gente está numa corrida, numa maratona, né? Não estamos numa corrida de 100 metros. Então, não interessa para a gente zerar o mês de março negativo ou subir 20% agora em abril, se você não tem os meios ou oportunidade para fazê-lo. Tá? A gente não monta carro-bomba aqui. Né? A gente não quer ou ganho 20% ou perco 30%. Né? Porque se você ganhar 20% no mês, tem que ter algum risco para trás também. Né? Então, a gente não se preocupa com isso. Tá? Então, por a gente não ter perdido tanto no mês de março, a gente teve ainda força psicológica, né? Isso é muito importante para ter calma e olhar alguma oportunidade quando ela aparece, tá? Então, eu acho que a gente passa isso, gostaria de passar isso para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Quem não precisa dos recursos, tenha calma, tenha paciência, tá? A gente sempre fala que o melhor fundo de investimento, né, não é aquele que rende mais, é o que você aguenta, né? Então, se vocês não estão aguentando, né, investindo com a gente ou com algum outro fundo nesse cenário, é porque ele não é para o teu perfil, tá? Então, se você não precisa dos recursos nos próximos 6 meses ou 1 ano, deixa, tá? Porque, de novo, o mercado vai se recuperar, pode demorar um pouco, tá? Bolsa é sempre longo prazo e a alternativa que a gente tem hoje é muito diferente da que a gente tinha nos últimos 20, 30 anos, que é um CDI alto, né? Hoje o CDI é 3,5%. Tá? Então, o CDI hoje não é ativo de investimento, ele é ativo de caixa. Né? Você deixa recursos no CDI, o que você usa para pagar as contas, escola, gasolina, cartão de crédito, comida. Isso você deixa no CDI. Né? O CDI ou qualquer ativo indexado ao CDI não faz parte de uma carteira de investimentos. Né? E aí, obviamente, o Cristiano, o Jean e todo o time da Exponencial vão ajudar vocês a escolher uma carteira de investimentos que vai ter ativos, né, fundos como o nosso, mais voltados para a Bolsa, fundos menos arriscados, fundo imobiliário, fundo multimercado, ações diretamente. Aí vai depender, né, do perfil de risco de cada um. Né? E você deixa do ladinho ali a parte em caixa, que é o dinheiro que você vai precisar para 1, 2, 3, 6 meses, o que for. Tá? Então, aí é dessa forma que a gente olha, tá? Dessa forma que a gente também administra os nossos recursos. Né? Obviamente, grande parte, né, dos nossos recursos de risco estão nos fundos da Dália, não só no Total Return, mas também no nosso fundo de previdência, no nosso fundo de ações, o Dália Institucional, e no Dália Global Allocation, que é o nosso fundo de investimento em ativo no exterior, que a gente um pouquinho mais para frente vai falar com vocês. Ele hoje só tem recursos nossos, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Então, essa é uma novidade, né? Um fundo novo e internacional. Exatamente, Cristiano. Ele investe em ativo no exterior, tá? Ele segue a mesma estratégia, o mesmo comitê de investimentos do Total Return, só que ele faz aí o nível de risco inverso, né? Enquanto o Total Return investe 80% do risco em ações Brasil, América Latina e NTNB, e 20% em ativos macro globais, dólar, ouro, S&P, Nasdaq, título de tesouro americano, Bolsa da Austrália, petróleo e tal, o Global Allocation inverte isso. Ele põe 20% nos ativos Bolsa Brasil, América Latina e NTNB e 80% nesses ativos que eu comentei com você. Tá? Ele começou em 13 de dezembro e ele está dando até agora 8% positivo. Bacana! Tá? Parabéns! Então, pois ele tem... compõe muito bem numa carteira diversificada, tá?
O total return, ele infelizmente, ele está negativo, né? Ele está 13% negativo no ano. É um pouquinho menos considerando o mesmo período do Global Allocation. Mas, obviamente, dentro de uma carteira diversificada, a gente acha que esse fundo vai compor muito bem. A gente acha que ele é muito bom para os nossos recursos, tá? A gente só monta fundo que a gente acha legal para a gente. E já a gente vai estar conversando mais em detalhe com vocês, né? A gente já está conversando com a XP para daqui a pouco poder oferecer para vocês também. E é um fundo mais barato, tá? Ele cobra só 1,5% de taxa de administração. Muito legal. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua dedicação também. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero poder contar com você em outras conversas, pode ser pessoalmente, ou Instagram, ou em uma eventualidade, uma outra palestra presencial. Não, legal, Cristiano, obrigado de novo pelo convite. Tá, eventualmente, uma próxima vez vai um outro sócio aqui da Dália, né? Acho legal mais gente, vocês conhecerem mais gente daqui, né? E também, pessoal, quem quer tirar mais dúvida, pode se cadastrar no nosso Instagram, no nosso site, receber as nossas cartas mensais, são muito interessantes, sempre olhando para frente, tá? Vocês conseguem ter uma boa ideia de como a gente está se posicionando, como que a gente está olhando o mercado mais para frente. A gente não fica perdendo tempo falando do que passou, isso todo mundo sabe, tá? Então, também aí, sugiro dar uma olhada nisso, tá? Legal, Paulo, muito obrigado. E uma boa noite para você. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Jean. Obrigado a todo o pessoal do Exponencial e quem gastou o tempo assistindo a gente hoje. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, cara. Um abraço. Até logo. Deixa eu ver aqui.